Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Luz dos Oráculos Clareando Seu Destino. Quem fala é Lulebel e o jogo que a gente vai estar fazendo hoje é Como Curar o Seu Coração. Você já pode ir sintonizando nessas três opções que estão aqui, né? A gente tem aqui a ágata laranja, a gente tem aqui o citrino e tem essa ágata verde que eu carinhosamente chamo de Pequeno Júpiter. Ela me lembra um pouco o planeta Júpiter, apesar dela ser verde, é um Júpiter verde. Enfim, temos aqui, né, essas três opções e explicando melhor, né, sobre esse tema. Isso aqui é para você que carrega alguma dor no coração, de alguma relação, de alguma coisa que aconteceu no seu passado afetivo, que te trouxe algum tipo de trauma, que aquilo ficou marcado, que aquilo te traz tristezas, né? Então a gente vai dar um olhar, um foco nesse problema para poder ver uma solução, ver como é que você pode superar, né? Conseguir atravessar esse mar de problemas ou de tristeza que você possa estar carregando com você, né? Então, escolha aqui, sintonize e vamos começar aqui pela opção número 1, que é a ágata caramelo. Vou tirar aqui as outras duas, tá? Essa ágata caramelo que me lembra um doce mesmo, docinho de leite, né? Vamos lá, opção número 1. Essas cartas aqui, elas já foram tão manuseadas que elas fluem muito bem ao serem baralhadas. Vamos ver aqui. Assim, temos todos. A gente vai ver aqui como é que anda o seu coração, né? Qual é a situação hoje que está causando conflito em você, né? E eu vejo aqui que existe um receio de solidão. Talvez você pense muito sobre estar só, sobre envelhecer só, não ter ninguém com você, né? Existe uma preocupação com o fator tempo, com o fator idade. Também existe um certo isolamento da sua parte, né? Talvez compulsório ou não, né? Às vezes a gente se sente meio que excluído, né? Como se ninguém olhasse pra gente, ninguém nos desse atenção, né? Então tá mostrando muito o seu coração, né? Lutando contra isso, tentando mostrar o próprio valor, né? Ou assegurar, né, o seu próprio valor. Tentando descobrir como é estar só e o quanto você pode adquirir, né, de sabedoria, de maturidade, né? Eu diria assim que em tempos de maturidade sempre é um momento que a gente está em conflito, né? Mas é para o nosso amadurecimento, né? A gente tem aqui um Saturno em Leão que fala muito dessa história de você se vê limitada naquilo que te traz autoestima ou na sua autoexpressão. Então, é um momento para você confrontar isso, né? Você ver quais são os seus valores, aquilo que você considera realmente especial em você, que talvez você não esteja vendo, né? As suas qualidades, né? Observando mais. Talvez você tenha uma tendência muito grande à autocrítica, a se sentir menor, né? E com isso você vai se afastando, você vai se isolando, né? Então, eu diria que a situação atual, né, do seu coração de briga com o mundo, de não concordar ou de confrontar, seja por uma crítica sua ou
os outros te criticando, né? Tem uma relação aí que você acaba se isolando, se colocando de fora. Isso me lembra muito, até ouvi uns dizeres assim, um dia desses na rede, aquelas pessoas muitas vezes que eu vou me isolar porque o mundo lá fora é uma droga, as pessoas são vazias, as pessoas não têm nada a oferecer, né? Aquela coisa, só que isso é uma forma, né? Quando você fala, os outros não são tão legais, de certa maneira parece que você é muito legal, que você tem todas a oitava maravilha do mundo, né? E não é o caso. Não é o caso, assim, nem de você ser a oitava maravilha do mundo, necessariamente, né? Você pode ser ótimo, não tô falando que você é uma pessoa ruim, mas que parece que é como colocar muita responsabilidade em cima dos outros, né? Os outros são ruins e eu que sou a pessoa crítica e que aponto o dedo é que eu não sou, eu sou legal, né? Então vai ter que ver também o que você considera vazio, né? Porque talvez cada pessoa considera esse vazio uma coisa, né? Pode ser que pode ser para algumas pessoas, né? Fulano não valoriza as coisas materiais, mas para cicrano as coisas materiais são importantes. Então você pode considerar essa pessoa vazia por ela só olhar para esse lado, mas uma outra pessoa pode achar isso muito bom, pode achar que se a pessoa só olha para coisas não materiais, que é um alienado, que é uma pessoa que não tem responsabilidade, né, que não pensa no lado prático da vida. Então isso varia muito, né? Então eu diria aqui que você precisa parar de se julgar tanto e julgar os outros, tá? E com isso você acaba se isolando, você pode acabar entrando num conflito com o mundo, achando que não tem ninguém para você, só que você está colocando esse sentimento de vazio nos outros, entendeu? Então eu diria que o seu coração fica brigando com isso, tá? E isso acaba causando um desgaste, um sofrimento e um sentimento de isolamento do mundo, né? Exclusão. Eu sou realmente um pária, não tem ninguém para mim, o mundo é ruim, né? Então você precisa refletir um pouco mais se você não está sendo muito cruel nas suas críticas com os outros ou consigo e parar de ficar lutando com essa questão de valor, né? Porque Leão é um signo muito voltado para a autoimagem, muito voltado para o que os outros pensam, né? Que é um signo que gosta de mostrar, de se expressar, que gosta de plateia, né? Então, talvez quando você joga tomate no outro, esse tomate volta para você, tá? Então, como a gente está falando aqui também de questões afetivas, de cura do próprio coração, eu diria que você precisa observar um pouco esse ponto, né, que talvez esteja falhando e dificultando que as pessoas se aproximem de você, tá? Talvez essas formas de ver, né, e de se colocar à parte também dificultam, né? Como é que alguém vai se aproximar de você se você está sempre julgando, criticando, né? Ou você mesmo se coloca de fora, se acha inferior, né? Também, né? Então você vai ver qual é a sua opção. O que está causando isso de maneira mais contundente? Talvez você tenha uma preocupação muito grande com a sua segurança, tá? Aqui eu vejo talvez um receio da sua segurança material. Pode ser que você tenha passado por alguma perda ou algum abalo muito grande que afetou a sua questão material, tá? Uma segurança que você tinha, se não for material, pelo menos uma estabilidade, que pode ser uma família, né? Pode ter acontecido alguma questão em família que abalou as estruturas, alguma coisa sucedeu que te deixou meio sem rumo, né? E se você teve algum tipo de relacionamento estável, que você se sentia seguro ou segura e protegida, está mostrando justamente essa ferida no coração dessa perda, né?
que foi um abalo na sua vida, e com isso você está tendo problemas de valor pessoal, valor próprio, né? O que você considera valioso ou não, né? Seja em você ou nos outros, né? Então pode bater uma baixa autoestima, um sentimento de rejeição, né? Ou aquele sentimento contrário, você rejeita primeiro antes que te rejeitem, né? Na carta do eremita, com esses 5 de bastões, pode acontecer isso, de você já se defender atacando, né? Ali e se retirando, né? Então você acaba ficando fora, né? Dessa possibilidade de equilíbrio com o outro, né? Para você poder se sintonizar com o outro, permitir que a sua energia se abra e que a energia do outro também se conecte à sua, né? Você tende a se defender, possivelmente por algo que já aconteceu com você aqui, que está falando que é a raiz do problema, né? Essa dificuldade, essa insegurança muito grande, esse medo de ficar só, mas ao mesmo tempo essa defesa que você tem. Então, aqui está falando que para você curar seu coração, tá? Tá mostrando para você sair dessa posição de medo, de dúvida, de insegurança, começar a olhar as coisas por um prisma mais positivo, olhar para a luz, né? Sair de uma posição escura para uma posição mais clara, que você precisa olhar mais para frente, né? Com um ideal mais luminoso. E tá falando aqui também que deixar para trás o que já foi, né? Aqui tá falando que você tem uma série de possibilidades. É como se tivesse assim, o mundo tá na sua frente, mas você não tá pegando, você não tá segurando essas possibilidades. Você fica na defensiva, você não tá deixando que isso chegue até você. Então você tem que parar de ver as coisas de maneira tão negativa, tá? De entrar numa competição de eu ou você, né? Ou de ficar numa crítica ou numa postura defensiva, isolada, né? Se colocar de fora, se marginalizar, e ir para o mundo, tá? Porque tem muitas possibilidades, eu diria, possibilidades aqui, possibilidades no exterior ou novas pessoas, um campo totalmente novo e aberto aí para você, e que você não está deixando isso entrar, não está deixando essa etapa fechar para que outra coisa venha, por medo defensiva que você fica, numa coisa de reserva também, né? Então é antagônico, porque ao mesmo tempo você tem medo de estar só, de lidar com essa solidão, vou envelhecer sozinho, eu não vou ter ninguém. E ao mesmo tempo você se coloca nessa postura em que ninguém consegue chegar até você. Você se defende, né? Eu tenho as minhas manias, eu tenho os meus jeitos e pronto, né? Então, dessa forma, você não vai conseguir ter uma conexão e abrir o seu coração para o outro, né? É necessário sair dessa postura defensiva. Vou tirar aqui uma carta do Oracle do Romance Angels para ver um conselho. Saiu aqui uma relação de vidas passadas. Bom, é possível que você ainda esteja preso ou presa a algum tipo de relacionamento, que você já conheceu essa pessoa, você já teve algum padrão com essa pessoa. Para quem não acredita em vidas passadas, simplesmente é um relacionamento que é como se fosse um déjà vu, né? Aquela coisa que você parece estar vivendo de novo algo de um relacionamento passado, né? Como se aquilo voltasse. E tá mostrando aqui que
talvez você ainda esteja preso, atado a isso e criando uma resistência para abrir para algo novo, né? Então eu diria assim, tem um apego, alguma coisa do passado, tá? Você ainda olha para esse passado. Aqui a gente tem a carta do eremita. O eremita, ele muitas vezes é representado por um senhor, né? Um velhinho, né? Então ele fala do tempo, né? Da idade, né? E muitas vezes, como as pessoas mais velhas, né? Elas tendem a olhar muito pro passado e falam fulaninho, porque é naquela época, né? Às vezes a gente nem tem muita paciência de ouvir aquela pessoa contando a mesma história, né? Então, assim, se você não quer ser esse senhorzinho agora, deixar para mais tarde, né? Quando realmente estiver mais idoso, mais idosa, né? Que vai ficar repetindo aquilo, você precisa deixar esse passado para trás, você precisa deixar esse relacionamento, por mais conexão, e mesmo que vocês tenham se encontrado numa vida passada, não quer dizer que é para ser hoje, né? Ou que também não pode ser numa outra vida também, né? A conexão de vocês. Mas de alguma maneira agora não pode, não está dando certo e está te atrapalhando de olhar para o mundo, olhar para as outras coisas que estão aí, né? Até não só de amor, de relacionamento, eu acho que até de realização pessoal, né? Porque a gente vê aqui uma carta de pausa, uma carta de paixão, uma carta de empreender, uma carta daquilo que você quer, da sua vontade, a força do seu espírito, né? Então, você precisa sair dessa postura mais de passado e defensiva e realmente ir à luta, tá? Deixar essa questão, seja lá o que for que aconteceu, se foi um casamento, uma relação estável, alguém que você gostou muito, doeu, foi problemático, pode ter sido muito, causado muita dor, muito sofrimento, mas isso aqui que foi, já foi, entendeu? Assim, se você ficar ainda preso, se defendendo do mundo ao redor, você não vai deixar que as coisas boas, positivas cheguem para você. E, como eu falei, não só de relacionamento, até de interesses pessoais, você tem que olhar para isso. Parar de ficar lutando contra o mundo e usar o mundo a seu favor, tá bom? Então, essa foi a opção número 1. Vamos ver aqui. E agora vamos para a opção de número 2, para quem escolheu o citrinho. Vamos ver aqui. Vamos ver as questões do seu coração, como curar o seu coração. Bom, quando a gente vê aqui como se encontra a sua situação atual, né? Como está o seu coração, né? Quando a gente vê a carta da Lua sobre sentimentos, vem muito uma questão de nostalgia, de você relembrar velhos momentos. Fala de influência de sonhos, de às vezes você tá dormindo e tem aquele sonho que mexe com você, que pode te deixar emotivo ou emotiva com uma situação, aquilo te relembra alguma coisa, né? Então, a gente vê aqui que é possível que você esteja num sentimento
de tristeza, que você tende a esvaziar, né, as coisas, assim, no sentido de, às vezes, se sentir desmotivado, desmotivada, de achar que tudo é uma grande ilusão, de não ter motivação, de não ter vontade, né? Pode falar de momentos de sofrimento, de choro, né? Quando a gente vê aqui as águas, né, da lua, fala muitas vezes dessa situação da gente ficar mergulhado, né, numa mar de lágrimas, né, e não conseguir enxergar as coisas com muita clareza também. É como se também não é que a tristeza não seja verdadeira, né, mas é aquela coisa de você ir entrando dentro de você cada vez mais fundo, como se estivesse indo para um buraco, né, e acabar mergulhando, né, em tristezas. Aí começa aquilo a trazer coisas do passado mais distante ainda. Quando você vê, já está lá dentro do útero da mãe, né? Já está pensando tudo que aconteceu desde a sua infância, né? Então, essa carta ela tem uma característica de ser abissal, né? De te puxar para um abismo. Você entra naquelas águas obscuras e vai se perdendo lá dentro e no mar de tristeza, né? Ou de sonho, fantasia também, imaginação. Só que aqui a gente pode ver tanto de medos e ilusão, no sentido de você acabar também vendo as coisas piores do que são, né? Ou você encarar todo o mundo numa autorreferência do seu sentimento. É como se tudo refletisse o seu sentimento, né? Você não atenta para outras coisas, né? Agora eu vejo aqui, como saiu com o Príncipe de Bastões, significa que você deseja sair dessa posição. Você não quer ficar nesse lugar escuro, né? Eu até diria que é positivo para quem se inspira para transformar essa tristeza em arte, em poesia, né? De alguma maneira manifestar, expressar isso, que aqui saiu uma carta de Leão. Então a gente vê aqui talvez seja uma boa você colocar isso para fora, você falar, você fazer uma terapia, você escrever, você gravar um vídeo, enfim, fazer alguma coisa para estar expressando isso, tá? Não ficar nessa posição de tristeza, né, e de aprofundamento demais, né? Porque a lua é quando a gente fica introvertido até demais, né? A gente não vê o mundo lá fora. Então tá falando que você precisa expressar isso, colocar isso para fora, tá? O que pode estar causando essa tristeza dentro de você, o que precisa, né, a raiz disso tudo, talvez você às vezes se deixa afetar muito pelo que as pessoas dizem, tá? Aqui eu vejo, é como se você achasse que o mundo é cruel e as pessoas só falam coisas negativas, só te fazem críticas, né? Você sente como se fosse um clima competitivo, né? Também pode falar de situações em que você se viu envolvido em intriga, fofoca, né? Alguém falou alguma coisa de você que não era o que era, ou te interpretou mal, né? Mas eu vejo aqui como se você sentisse que exteriormente as pessoas estivessem ou competindo ou querendo te impor alguma coisa, e isso te deixasse até um pouco cansado ou cansada da situação, né? Você queria, sabe, ficar na sua, só que aí você vai ficando na sua e vai se recolhendo, se aprofundando muito nas próprias emoções, no passado, né? E não tá olhando muito pro presente. Você tem que sair, né? A solução, a grande questão aqui, você precisa resgatar os seus ideais, você precisa resgatar a sua fé. E eu falo fé na humanidade, fé no que você acredita, você se reconectar espiritualmente, acreditar na espiritualidade. Aqui está mostrando você se preocupando demais. Sabe que uma preocupação, esse pré,
ocupar de alguma coisa. Não quer dizer que aquilo vai acontecer, que vai ser daquele jeito, mas você já está ocupando a sua mente, seus neurônios, suas emoções, já está sentindo a pior das coisas e de repente a coisa nem vai se desenvolver daquela forma, ou nem é dessa forma, que é o caso do Arcano da Lua. Ela fala de algo que muitas vezes é uma ilusão, né? Ou a gente está tão mal que a gente vê as coisas de uma maneira pior ainda. E não é, tá? Porque aqui tá falando que o que você precisa é conexão, tá? Não se deixar entregar num sentimento de depressão, tá? Se arrastar para um buraco e resgatar a sua espiritualidade, principalmente, tá? Você pode ter auxílio de grupos para isso. Não limite a sua mente, tá? A gente tem aqui um Mercúrio em Touro. Eu não estou falando que quem tem Mercúrio em Touro tem a cabeça limitada, mas uma característica do Mercúrio em Touro é você olhar as coisas de maneira muito quadrada, né? Muito ali materialista, no plano, uma maneira até pessimista, né? De uma maneira que você não vê a poesia, você não vê assim a beleza das coisas, porque você só vê muito ali o material, ali muito o que está ali na sua frente, né? E também uma preocupação com a realidade, no sentido assim, mas isso eu só sou realista, só que aqui está apontando que você não está sendo realista, na verdade você está sendo paranoico ou paranoica, ou está vendo as coisas de uma maneira muito negativa, e não é, tá? Você precisa sair dessa posição e começar a se reconectar, parar de se preocupar com o que os outros acham, deixa de achar, se alguém te feriu no passado, sabe? Se alguém falou alguma coisa indevida, se alguém te julgou mal, deixa essa pessoa para lá, deixa essa situação para trás, porque é uma visão, tá? Você é dono da sua vida e do seu destino. Então, reconecte-se, tá? Você pode até procurar grupos que tenham ideais comuns a você. Pode até falar de inspiração artística também. Isso se repete, porque tanto a lua quanto a estrela podem se traduzir em arte. Só que a arte da lua é um pouco mais profunda, né? Fala mais de tristeza, né? Que é bom você expressar isso, tá? Não tô falando assim, tá triste, fica feliz, não é isso. Você pode lidar com a sua tristeza e expressá-la de alguma forma, para que isso não fique te sugando, te drenando, tá? E começar a se reconectar de novo com a sua espiritualidade. Aqui tá falando para você prestar atenção às bandeiras vermelhas, né? Que os sinais estão te prevenindo. Eu, observando esse jogo aqui, eu acredito que a bandeira vermelha você não se deixar levar demais pelo que outras pessoas falam, tá? Ou pela negatividade que passam. Ou se você teve algum tipo de relacionamento que envolveu alguma briga, algum conflito, que você se sentiu desvalorizado ou desvalorizada, sabe? Tá falando aqui para você não se deixar arrastar por essa situação, que você, de alguma maneira, precisa resgatar os seus ideais, porque tá mostrando aqui que tá um pouco pobre, tá? Você, de alguma maneira, perdeu essa conexão tá perdendo essa conexão com o lado espiritual. Você precisa se conectar mais, se deixar levar menos por medos, por receios, tá? Expressar, também não é negar, tá? Você tem que prestar atenção sim nesses sinais de que, poxa, eu tô sentindo uma depressão, eu tô sentindo uma tristeza que não me faz levantar da cama, sinto ansiedade, sinto pânico, enfim, uma série de questões que podem estar te tragando, e isso tudo é bandeira vermelha, falando, olha, vamos mudar essa visão, se deixa arrastar por isso, expresse,
o que você sinta, seja por arte, seja por esporte também, que a gente tem aqui acercando, que é fogo, né? Uma coisa de energia, você jogar para frente e parar de se preocupar demais com coisas, tá? Não fique botando já uma série de problemas que não necessariamente eles estejam aí, tá? Talvez é muito provável que você esteja criando problemas também, tá? Não tô falando que é para ficar alienada da situação real, né? Da sua vida, mas preste atenção onde está o perigo, né? Que às vezes o perigo não está lá fora, tá? A gente está criando perigo e fazendo ele acontecer pra gente, né? Então, pense bem nisso. Vou para a opção de número 3. Opção de número 3. Vamos ver o que você faz para curar o seu coração. Faz para curar o seu coração. Você que teve alguma questão de coração ferido, no sentido de se sentir tanto quanto impotente diante de algumas situações, talvez algo que você queria muito, que você apostou muito da sua energia, mesmo você sendo uma pessoa assim, poderosa, né, uma pessoa decidida, ainda assim as coisas ficaram amarradas ou presas, né? De alguma maneira isso te deixou com uma sensação de derrota, né? Como se você feriu de alguma maneira o seu orgulho. Então eu vejo aqui uma situação de sofrimento, de paralisia. Pode ser que você tenha sido vítima de alguma situação ou esteja se sentindo assim, tá? Mas de qualquer maneira é como se você se sente de pés e mãos atados e não tivesse conseguindo fazer valer a sua vontade, tal como você gostaria que fossem as coisas, tá? Se for no campo emocional, alguma coisa, alguma realização afetiva, né? Pode mostrar que você tem uma paixão muito grande por alguém, tem um sentimento muito forte, né? Então, tá mostrando essa situação amarrada e isso pode estar te causando, sim, um certo sofrimento. Você ter que abrir mão disso, sem querer abrir mão disso, né? Porque a gente vê aqui a rainha de paus, ela não gosta de abrir mão das coisas, ela vai até o fim e ela só sossega quando ela consegue o que quer, né? Uma pessoa intensa, uma pessoa que não mede esforços, né? Nem carisma, nem comunicação, alguém que sempre vai tomar as atitudes para conseguir o que quer. E aí eu tô vendo a coisa presa, amarrada, né? A coisa nem para frente nem para trás. E a causa disso, né? Eu vejo aqui que possivelmente existe um sentimento, um afeto, um romance, né? Ou uma amizade, enfim, alguma coisa, um sentimento muito grande por alguém. Mas pode ser uma pessoa que tem umas regras meio rígidas, né? Ou que quer conduzir as coisas ao modo dela. Aqui pode ser situações de triângulo, porque o imperador muitas vezes pode representar um marido, né? Um pai, alguém que já tem uma
o império, né? Então pode representar uma situação que está amarrada porque essa pessoa tem um compromisso, já tem as coisas dela, né? Ou pode mostrar simplesmente, se não for o caso, no caso de triângulo, que é uma pessoa muito focada em si, né? Na sua carreira, na sua profissão, nas suas conquistas, e mostra esse sentimento, né? Mas a pessoa mais egoísta, mais focada nela, e isso causando uma série de tristeza e ao mesmo tempo uma impossibilidade, né, da coisa caminhar. Te colocou numa posição de espera e de tortura, eu diria assim, né? Porque o pendurado ele precede o arcano 13. Então é como se você tivesse uma posição de tortura esperando, por favor, que aquilo termine, né? E isso está causando um problema, né, para você, no seu coração, né? Tá te causando um transtorno, ficar nessa paralisia, né? Mas eu vejo que é possível que essa pessoa que você tenha gostado muito ou goste muito, ela tenha um outro relacionamento ou simplesmente foi egoísta, muito egoísta, tá seguindo a vida dela, né? Os prazeres dela, aquilo que ela gosta, e você ficou ali, né? Você não conseguiu obter o que você queria daí, e isso está causando um problema para você, né? Como é que você faz para curar esse relacionamento, né? Bom, aqui eu vejo que você precisa se jogar, ousar mais, tá? A primeira coisa. Talvez você tenha se travado um pouco, né? Mas eu vejo aqui que é como se você tivesse que ultrapassar um pouco os seus limites, até do que você acredita ser certo ou errado. É complicado a gente falar assim, faça o errado, né? Mas quando vem a carta do diabo, a gente fala assim, olha, talvez você tenha que agir por regras diferenciadas, não as regras comuns, né? Ou algo que você mexe de alguma maneira com o que você acredita ser moral, né? Com o que você acredita ser correto, né? E tá falando muito para você investir no campo da sua sexualidade, você usar o seu magnetismo, né? Essa princesa de bastões aqui é a menos que tá vindo como conselho, né? Ela é um personagem que se atira sem medo nenhum, né? Simplesmente ela vai, se joga, né? Então, como tá vindo do conselho, tá falando que você precisa talvez também se colocar de uma maneira mais ousada, mais contundente, até eu vejo um tanto quanto erotizada aqui, se você quer conquistar alguém, né? Você precisa realmente envolver essa pessoa, pegar essa pessoa pelo chakra básico, lá pela questão mais ou sexual, né? Também, né? Então, de pegar mais essa pessoa pro lado ou material ou lado da sensualidade, né? Você se jogar mais nesse aspecto. Tá falando que talvez seja um momento de você vivenciar um pouco isso, né? Agora, eu vejo assim, é possível que para você viver isso seja algum tipo de cura para você, tá? Eu só não digo que no final das contas você vai achar lindo, maravilhoso, porque o conselho aqui veio o arcano do diabo, então a gente sempre paga um preço com ele. De alguma forma você consegue o que quer, mas também tem um preço a pagar por isso, tá? Então se essa pessoa for comprometida, existe um preço a pagar por isso. Se for uma pessoa que não for o caso de triângulo, for uma pessoa solteira, uma pessoa que realmente tende a ser mais egoísta, tá falando para você também ser egoísta, né? Simplesmente pense em você e no que você quer, tá? E trabalhe muito esse lado da sexualidade e das suas ambições também, tá? Invista muito nisso. Não se deixe ficar nessa posição de vítima, tá? Corra atrás do seu também. O diabo, ele é um arcano que ele pode falar tanto de você ser o dominado quanto o dominador,
Então, na situação atual, você está na posição de dominado ou dominada. Você está atado a uma situação, né? E aquilo está te paralisando. Você não está exercendo a força dessa rainha de paus, tá? E tá falando aqui como conselho que é necessário que você se arrisque, tá? Não fique, não se deixe pendurar, não se deixe ficar nessa posição. Se não for com relação a essa pessoa, tá? Porque também você insistir às vezes pode ser complicado, né? Mas pode ser com relação simplesmente ao seu entendimento quanto àquilo que você deseja de verdade, né? Lá nas suas vísceras, o que você mais quer, quanto à questão da sexualidade também. Talvez você precise aproveitar mais esse setor, né? Precisa entrar em contato mais também com seus lados sombrios, as coisas que você não aceita muito em si, né? Talvez você precise observar isso também, tá? Então vamos ver aqui um conselho. Bom, saiu Playfulness, que para você recapturar o romance precisa permitir, né, o espírito da juventude, né, da diversão brilhar. Então, aqui até saiu uma princesa de bastões, que já remete a uma coisa mais jovial mesmo, né? É possível que algumas coisas você esteja levando muito a sério, muito a ferro e fogo, muito ali na base do orgulho, né? E aqui tá falando que é para você literalmente aproveitar, levar as coisas na brincadeira, sabe? Inclusive brincar com fogo. Eu diria aqui que você já está brincando com fogo nessa situação. Só que geralmente a energia da carta do diabo ela é muito pesada. Você vai ter que lidar com isso, só que aqui o conselho não é para você evitar, é para você se jogar. Você precisa viver isso, como se tivesse que queimar algo, né? Aquilo tem que entrar em combustão, queimar até o fim e apagar, né? Provavelmente é isso que vai acontecer e é isso que vai te libertar dessa situação, né? Então você fica meio atada com relação a essa pessoa, mas tá falando aqui que talvez, justamente para não ficar um sentimento muito pesado, muito carregado, que você precisa levar isso de uma maneira mais jovial, né? Mais brincalhona ou brincalhão com a situação, né? Não deixar ficar intenso demais, né? Não deixar também, porque nessa combustão você também pode se auto-sabotar, se autodestruir, né? Então, acho que tem um limite aí, né? Não faça isso com uma intensidade ao ponto de você se destruir na situação, tá? Leve a coisa com um pouco mais de leveza, mas não deixe de correr atrás do que se quer, tá? O seu desejo fundamental, tá bom? Então essa foi a número 3, espero que vocês tenham gostado. Deem um joinha, né? Se inscrevam no canal e quem quiser também pode ligar o sininho, né? Que aí toda vez que já tiver um vídeo novo você já vai estar sabendo, tá legal? Então é isso, um beijo, tchau, tchau!